A gente segue com o Enfoque Político desta segunda-feira e agora chega o momento da nossa entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade. Seja bem-vindo, deputado. Alegria recebê-lo aqui. Saulo, obrigado pelo convite. Agradeço demais. Boa noite a você, a todos que estão aí nos assistindo em casa, nas redes sociais. Deputado, o que é que tem marcado a sua atuação? Primeiro ano de mandato, o senhor assumiu em fevereiro deste ano. Nós já estamos aí apagando as luzes do mês de outubro. O que é que marca a sua atuação até aqui? Olha, acredito que uma das armas importantes que tem no Legislativo é a fiscalização. Quando entrei, eu me propus a ser um deputado que fiscalizasse o governo. Porque fiscalizar é ser a voz daquele que acha que não tinha voz, que não tinha representante, que vê as coisas erradas no dia a dia e não consegue falar, se expressar. Eu tenho buscado fazer isso. Fiscalizar de diferentes formas. Vou dar um exemplo aqui. Falando do Hospital Tarcísio Maia, aqui na cidade de Mossoró. Muitos querem dizer que a situação do Hospital Tarcísio Maia mudou, melhorou, avançou. A situação é caótica. A situação, eu vou dizer, piorou. Porque hoje pessoas estão voltando do Hospital Tarcísio Maia sem serem nem sequer atendidas. Então eu tenho feito esse papel, tenho fiscalizado, tenho levado isso até o governo, cobrei incisivamente para que a governadora, quando viesse a Mossoró, fosse no hospital, e cobrei isso há 2 semanas que antes dela estar aqui na cidade. Ela foi até lá, infelizmente as mudanças não ocorreram. Cobramos a questão da segurança pública. Hoje o concurso da Polícia Militar está andando. Fomos procurados aqui pela Associação de Praças da cidade, o Cabo Tony, nos procurou com aprovados. Conseguimos na Assembleia, depois de muita batalha, discursos, indo até o governo, audiência pública, conseguimos fazer que o concurso andasse. Então, fiscalizando, nós temos cumprido o nosso papel. Temos apresentado alguns projetos que eu acredito que são importantes para o nosso Estado. Conseguimos aprovar um projeto que, inclusive, hoje é pauta do Congresso Nacional. Eu fico feliz por isso, que dá dignidade àquelas pessoas que estão com suspeita de câncer, para que no período de, no máximo, 30 dias, possa se realizar o exame de diagnóstico e tudo isso custeado pelo Estado. Um projeto que foi aprovado dentro da casa, né? E entre outros projetos que nós estamos lá apresentando, requerimentos, enfim, eu tenho buscado fazer um mandato em sintonia com a população. Hoje eu estou sempre aqui em Mossoró, é importante dizer isso, porque eu não me mudei para Natal, não estou morando fora, continuo morando aqui em Mossoró, continuo vivenciando aqui a minha cidade, só estou em Natal nos dias de sessões, né? E logo retorno para cá, para Mossoró, que eu sei que é nessa região. Eu fui votado em 155 cidades do nosso estado, em todas as regiões. Mas essa região, eu sei que sou representante daqui da cidade e da região, então eu tenho que estar muito presente aqui para levar as pautas que são daqui para o governo do estado e para a Assembleia. Então eu tenho buscado cumprir o nosso papel. O senhor falou sobre a questão do Tarcísio Maia e eu lembrei também do Hospital São Luís, que o senhor sempre fala, o Hospital São Luís aqui em Mossoró, um hospital privado que tenta credenciar os leitos, alguns atendimentos ao SUS. Como é que está essa questão, deputado? O senhor que tem acompanhado isso? Olha, inclusive estive em Brasília mais uma vez na semana passada, tratando lá, junto à bancada, né, de emendas parlamentares para o FESA, para a UERN, o IF, a UFRN, mas, claro, também tive a oportunidade de, mais uma vez, discutir a situação do Hospital São Luís. 20 leitos de UTI que tem no hospital, eles pediram o credenciamento de 10 leitos de UTI. Esse processo, sempre importante frisar, para ver a demora do serviço público ou para ver, infelizmente, como gestores que estão à frente, no caso aqui do município ou do governo do estado, não deram muito crédito a essa situação. Mais de 2 anos atrasado, o processo andou, em maio nós conseguimos aprovar a nível de estado. Hoje em Brasília, Saulo, falta apenas um despacho final do ministro. Eu acredito que até o final do ano, é isso que nós temos conversado, é isso que nós temos informações. Fiz pedido também à bancada federal para que se manifestasse, procurasse, né? Pudesse estar lá, quem está lá toda semana pode cobrar muito mais do que a gente que está aqui, mas o certo é que eu acredito que até o final do ano nós vamos ter o Hospital São Luís funcionando aqui na cidade com 10 leitos de UTI para a nossa população. Infelizmente, a gestão municipal trata a saúde pública da pior forma possível. E eu acredito que trata assim porque nunca vivenciou. Quem está lá nunca vivenciou a real situação do povo. Não conhece, não sabe o que é estar na zona rural, como eu estive agora nesse final de semana, lá na Maísa, e saber que lá não tem médico, lá não tem enfermeiro, lá não tem assistência. E para ter assistência aqui em Mossoró, quando chega, vai numa UPA, às vezes o médico não está. Quando o médico está, não consegue ter nem sequer hoje uma injeção. Se vai na UBS, aí tem que ir de madrugada, quando consegue marcar uma consulta. E agora, a situação de calamidade das cirurgias eletivas, né? E aqui eu faço uma cobrança
à Prefeitura Municipal de Mossoró, irei fazer ao governo estadual para que olhe para o Hospital Wilson Rosado, para a Maternidade Almeida Castro, para a Liga do Câncer. São esses hospitais que estão realizando as cirurgias e que o nosso mandato está para cobrar, para reivindicar. Mas, eu volto a dizer, o grande problema disso tudo é quem está sentado na cadeira do prefeito hoje em Mossoró não conhece a realidade do povo, porque nunca vivenciou. Se tivesse vivenciado, se um dia tivesse passado, eu duvido muito que tratasse saúde pública dessa situação. Deixasse tantas mães, inclusive fazendo, até por muitas vezes, fazendo parte em outras cidades, fazendo cirurgias em outras cidades, vou dar um exemplo aqui de Alexandria, né, que estão indo para lá fazer cirurgia porque não tem aqui na cidade de Mossoró, né, médicos com seus salários atrasados, né, quando eu falo aqui das associações, das entidades. Então, a situação é caótica. Quem vai hoje numa UBS, numa UPA, ou quem procura o PAN, conhece a real situação de Mossoró, caótica. E isso, volto a dizer, problema disso, falta de gestão, falta de empatia, falta de comprometimento com a população, quem mais está sofrendo com a saúde pública aqui na nossa cidade. Deputado, o senhor já estava aqui no estúdio quando eu comentava sobre o PROED, Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, uma pauta bastante polêmica hoje na Assembleia Legislativa, me parece ser uma matéria prioritária na Assembleia Legislativa, causa muitas discordâncias de um lado, outros concordam. O senhor é a favor ou contra o PROED da maneira em que ele está hoje? Olha, o grande problema aí, Saulo, foi a forma que o governo do Estado tratou essa questão. O governo passado mandou um projeto de lei para casa, para a Assembleia discutiu, votou e foi implementado. Que era o antigo PROAD. Que era o antigo PROAD. Hoje é o PROED. Mudou o nome, mudou a forma de incentivos, de fato. Muita coisa. Eu defendo que valorize as empresas, eu defendo mais do que nunca que tem incentivos, inclusive digo aqui em Mossoró, nós aqui não temos empresas porque não há incentivo da gestão, não há infraestrutura, então eu defendo tudo isso. Porém, o governo, no lugar de enviar um projeto de lei para casa, para que os deputados pudessem discutir com os prefeitos, discutir com os empresários e aprovar, não. O governo simplesmente editou um decreto, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa com os parlamentares, sem nenhuma conversa com os prefeitos, enfim, acabou prejudicando toda essa relação. Eu defendo os incentivos. O que nós não podemos ter é retirar das prefeituras. Eu não estou aqui retirando dos prefeitos. Eu não tive apoio de um prefeito para me eleger deputado. Eu não tive apoio de um parlamentar estadual, de um vereador. Eu defendo a cidade, eu defendo o município. Então, fazendo essa defesa, eu não posso fazer com que hoje as prefeituras estão sendo penalizadas, prejudicadas, né? A cidade de Mossoró tem muitos recursos. A cidade de Mossoró é uma cidade grande, tem diversas formas que entram receitas aqui no município. Porém, quando vão para as cidades do interior do estado, aí sim está o grande problema. E são essas cidades as maiores prejudicadas. Natal e Mossoró, o prejuízo é mínimo, ou quase nenhum, comparado às cidades o restante das cidades do interior do estado. Então, o que fazer, por exemplo? O governo tem que enviar para a Assembleia um projeto de lei, para que a Assembleia possa discutir com empresários e com prefeitos. Que os empresários são absolutamente favoráveis. São favoráveis. Então, nós temos que discutir um projeto para que, de fato, nós tenhamos aí, conseguir com esse diálogo, e a casa é para isso, o parlamentar que é eleito lá pela sociedade está lá para representar, para dialogar com todos os atores da sociedade, para que a gente chegue no melhor projeto e no melhor benefício, enfim, que possa ser benefício direto para a população. É isso que nós queremos e é isso que eu tenho defendido. O governo teria que compensar os municípios, como claro, os prefeitos? Não dá para você fazer, não dá para você dar um incentivo tirando de alguém. Você tem que dar um incentivo da sua parte, né? É isso que os prefeitos estão questionando. É esse o questionamento. Eu volto a dizer, eu não tenho apoio hoje de um prefeito. Eu não estou lá para defender nenhum prefeito em si. Eu estou lá para defender os municípios, as cidades, porque quem mora nos municípios, nas cidades, são justamente a nossa população. Então, defender a cidade, defender o município, é defender quem está morando lá. E é essa defesa que nós temos feito dentro da Assembleia, e eu sou um parlamentar dentro da casa, que eu dialogo, eu converso. Eu não preciso ser da base do governo, eu não preciso indicar nenhum familiar ou nenhum cargo no governo para dialogar com o governo. Hoje nós temos feito um trabalho de oposição à atual gestão, porque, infelizmente, Saulo, foi eleito com a proposta, inclusive era muito claro isso na época, quando a então senadora, hoje governadora, dizia: estou preparada para governar em qualquer cenário. Infelizmente, tem tratado a Assembleia, por muitas vezes, com descrédito, com desmérito, e acaba criando essas situações.
A governadora tem que olhar para o legislativo e encontrar no legislativo um parceiro. Eu faço parte de um partido que hoje nós temos 3 deputados na Assembleia Legislativa. É a segunda maior bancada dentro da casa. E eu digo que é a maior bancada porque há um partido que tem 5, mas os 5 estão divididos em situação e oposição. PSDB. Nós, o PSDB, nós não. Nós somos partido de 3 deputados estaduais, eu sou o líder da bancada e posso dizer, todos os 3 deputados votam depois de conversar, de dialogar, em comum acordo. Então não é essa rivalidade ou essa divisão de quem é situação, quem é oposição. Nós estamos trabalhando com aquilo que a população nos elegeu e para que ela nos confiou o voto. Tem uma emenda, na verdade, que reajusta os salários de todos os servidores públicos em 16,38%. Os sindicatos querem aprovação dessa emenda, o governo pediu para retirar o projeto e daí a discussão meio que estacionou com isso tudo. Como é que o senhor vê hoje, se, por exemplo, se posiciona a favor desse reajuste de 16,38% para todos os servidores públicos estaduais, mesmo que estrangulando as finanças do governo, como o governo afirma, e tendo 3 folhas ainda atrasadas e o governo diz que não tem dinheiro para pagar, ou o senhor não é a favor desse reajuste? Olha, o que acontece no nosso Estado, inclusive hoje é dia do servidor público. Eu faço questão de dizer que eu defendo o servidor público. Para mim, servidor público é parceiro da gestão. Eu não faço como aqui em Mossoró, que o servidor público é encarado, é maltratado, é jogado para a sociedade como inimigo da gestão e como inimigo do município. Eu não trato o servidor público assim. Eu sou servidor público desde os 20 anos de idade. Eu tenho amor de ser servidor público do sistema federal, da UFESA. Então, o meu tratamento com o servidor público é encarar como um parceiro, como alguém que está lá diretamente em contato com a população para servir e para ajudar, inclusive para ser o representante de quem está sentado na cadeira de prefeito, de governador, seja lá do que for. Então, eu trato o servidor público desse jeito. Então, qualquer projeto que chegue dentro da casa, que vai beneficiar o servidor público, conte com o meu voto. Nós já votamos lá projeto de reajuste para os professores. Votei de forma favorável. Inclusive, na época, votei favorável para servidores ativos e inativos também, para os aposentados. Inclusive, uma grande polêmica quando os deputados do governo votaram por diferenciar quem estava aposentado e quem estava ativo. Eu votei pela isonomia, pela igualdade. Votei agora com um projeto para os policiais militares e bombeiros. Toda a nossa bancada votou de forma favorável. Então, qualquer projeto que o governo lançar de benefício, eu irei votar. O que é que eu não voto? Já deixei claro isso. Inclusive para os procuradores. Nada contra os procuradores. Desempenham um grande papel no nosso Estado. Porém, eu fui muito claro, enfático com eles, inclusive na minha sala, recebendo eles, indo até as galerias conversar com os procuradores, disse, eu não posso votar para vocês um projeto que aumenta 16% do salário de vocês, que já ganham em torno de R$30 mil, e o servidor que ganha um salário, 2 salários, que está com o seu salário atrasado há mais de 3 meses... Alguns não têm reajuste há 9 anos. Não vai ter esse aumento, inclusive sem reajuste há mais de 9 anos. Então não vai ter esse aumento. Então não posso votar. Não posso votar. Agora isso, por que não foi votado ainda esse projeto, que está desde o início do ano? Porque os parlamentares ligados ao governo ainda não quiseram votar. Mas eu já, inclusive, falei com os parlamentares... Com medo do desgaste? Eu acredito que sim. O salário dos procuradores? Eu acredito que sim, Saulo, mas nós temos que ter posição dentro da política. Nós temos que ter posição. As minhas posições podem até desagradar alguém, mas o ruim é quando alguém fica... Quando eu desagrado a alguém por ser incoerente. Aí não dá. Então eu quero ser coerente. Não vou votar um aumento de 16% para uma categoria e deixar a outra com 3 salários também atrasados, sem reajuste há mais de 9 anos. Então, eu não vou votar. Se essa emenda, eu já disse aos colegas deputados, se essa emenda for para todos, esse aumento sendo para todos os servidores, terá o meu voto favorável. É assim que nossa bancada irá votar. Será que esse projeto corre o risco de caducar esse dos procuradores? Porque está desde o início do ano, ia ser votado no final do recesso, o primeiro recesso legislativo, agora de junho, no final de junho. Foi para agosto não foi votado. Ia ser votado em outubro, não foi votado, já vai começar novembro. Eu defendi que fosse votado no primeiro semestre. Porque o governo retirou pediu, não foi? O governo pediu. Olha, é um projeto enviado pelo governo. E qual é a praxe? Se o projeto é enviado pelo governo, que possa se colocar logo com prioridade. O governo parece ter essa prática de pedir de volta o projeto. Infelizmente, diversos são os temas que o governo acaba recuando. Alguns eu até reconheço, mérito do governo, porque dialogou e conseguiu fazer com que o projeto mudasse, melhorasse, mas também eu enxergo isso como
como uma falta de habilidade, uma falta de gestão, né? E uma falta de decisão do que fato irá fazer. Porque se você começa a lançar, toda semana você lança um projeto para a Assembleia, e você pede para não votar, você muda, você pede de volta, acaba criando uma estabilidade. Nesse caso, criou entre os servidores. A estabilidade está posta. Quem criou foi quem? Foi o governo do Estado. Então, essa estabilidade toda que criou entre os servidores, na Assembleia Legislativa, atrasando inclusive outras votações, com a sociedade, só traz prejuízo para o Estado. O Estado do Rio Grande do Norte passa por sérios problemas fiscais e financeiros. Nós temos que ter projetos, de fato, que possam ser colocados na mesa de melhoria para o nosso Estado. Até agora, nós não vimos nenhum. E eu não caio nessa falácia de dizer que os salários estão sendo pagos em dias. Isso, para mim, não cola. Por que o governo ainda não atualizou essas folhas? Olha, Saulo, eu acredito que por muito o governo vai tentar levar aí, talvez até pelos 4 anos, certo? Não por vontade, nenhum governante, eu acredito que tenha vontade nessa situação. A própria governadora, que eu reconheço muito a história, é importante dizer isso, reconheço muito a história da governadora, de quem já teve diversos mandatos, seja na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado Federal. Enfim, é uma pessoa que, de fato, tem toda uma história política e acredito que ela, mais do que ninguém, gostaria de colocar esses salários em dias. Mas a governadora, infelizmente, ainda não conseguiu, com sua gestão, apresentar um plano, um projeto para o Estado. Geralmente, o que apresenta acaba retirando ou mudando de opinião. Então, esse é o grande problema do que está acontecendo no Estado. Mas eu volto a dizer, eu tenho defendido dentro da Assembleia a questão dos salários, tenho sempre cobrado. O servidor público, ao entrar, inclusive, nas minhas redes sociais, vai ver que eu tenho feito essa cobrança. Eu não esqueci. Ao contrário, eu continuo defendendo. A gente retorna com o último bloco do Enfoque Político, dando continuidade à entrevista com o deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade. Deputado, o senhor tem defendido por várias vezes, inclusive aqui já em entrevista ao Enfoque Político, a união dos partidos de oposição ao governo Rosalba Ciarline. Por quê? Olha, Saulo, primeiro a população que está pedindo. Não tem um canto que eu ando aqui na cidade de Mossoró que eu não vejo a população questionando justamente isso. Vão se unir, nós queremos mudança. A população sabe, está convencida. Você acha que Rosalba está desgastada? Totalmente desgastada. Quem diz isso, inclusive, são as últimas pesquisas divulgadas pelos blocos, seja daqui da nossa cidade, seja da capital do estado, que mostram, olha só, alguém que é conhecido por 100% da população da cidade. E quando pergunta à população, você vota nesse candidato, em torno de 25%, 29%, 30% no máximo, diz que vota. O restante, 70%, não votam e não querem mais saber. Por quê? Porque já estão cansados, revoltados com esse sistema de administração da nossa cidade. Então o norte que eu vejo para a nossa cidade é de mudança. E digo isso com muita convicção. Mossoró quer mudar. Então falar em união de pessoas que não estão conformadas, né, que não estão satisfeitas com esse atual modelo, lideranças políticas, partidos políticos, mas isso aí envolve a dona de casa, o pai de família, porque quem mais está sofrendo essa situação na pele, dentro da sua casa. Então, todas essas pessoas estão querendo de nós, nós políticos que não estamos conformados com essa situação, uma mudança. Então, nós temos que ter responsabilidade. E é isso que eu tenho buscado defender aqui na cidade de Mossoró. A responsabilidade de quem está fazendo política, de quem não concorda com esse atual modelo, temos que unificar. Unificar como? No que é possível. O que é possível? Mossoró tem que mudar, temos que ter um plano de desenvolvimento para a nossa cidade, temos que discutir aqui infraestrutura de fato e não só de aparência, temos que discutir aqui saúde pública, que é o nosso principal causa que vivenciamos, temos que dizer que segurança pública, a prefeitura também tem que discutir, equipar a guarda, nós temos aqui a situação das BICs, e tentar implementar, juntamente com a Polícia Militar e o Governo do Estado, algo nesse sentido, está entendendo? Então, assim, tudo isso passa, Saulo, tudo isso passa por uma mudança. E essa mudança será possível com os atores políticos, mas isso eu volto a dizer, com os atores políticos, mas com o apoio da dona de casa, do pai de família, do jovem que está querendo mudança. Mas como falar em união de partidos de oposição, quando nós já temos aí pelo menos 3 pré-candidatos lançados na oposição a prefeito? Olha, eu até agora não vejo esses vários pré-candidatos. Eu acredito que... Tem pelo menos 3 já. Nesse momento, acho que 2 partidos lançaram candidaturas, mas alguns têm dito, inclusive, que estão abertos, inclusive, para abrir mão da candidatura, para, inclusive, unificar. Eu acredito muito nisso. É totalmente viável, possível,
que a oposição se una aqui na nossa cidade, porque a população está pedindo. O político tem que atender e tem que ter a responsabilidade de atender aquilo que o povo está colocando. Então a gente escuta isso em todo canto. Eu que vou na Cobal, eu que vou no mercado, eu que vou na Maísa, que vou aqui no Jucuri, que vou no Alto São Manuel, que ando nas Barrocas de Santo Antônio. É em todo canto que a gente anda. É mudança. É o povo perguntando quem é o candidato, quem será o nome. E o senhor diz o quê? Eu digo que nós teremos um candidato da oposição, esse nome irá representar um projeto de mudança para a cidade de Mossoró e que esses mais de 70% que estão inconformados com a atual gestão terão uma opção de mudança, e eu acredito muito, tenho muita convicção que Mossoró irá mudar. O moçoroense é inteligente, o moçoroense sabe olhar para frente, e o moçoroense mostrou isso já nas últimas eleições, e com certeza no próximo ano o moçoroense saberá, né, fazer um reencontro com a sua história, olhando para o futuro e para frente. Agora, na oposição, por exemplo, o senhor mesmo tem dialogado com políticos, partidos de direita, de esquerda, que estão no bloco de oposição ao atual governo municipal. Essa mistura vai dar certo? Olha, Sato, eu não tenho nenhum problema com nenhum desses partidos. Eu, particularmente, converso, ligo, troco informações no WhatsApp, não tenho nenhum problema. Muitas das vezes é criada essa situação que setores de determinados grupos da oposição não podem conversar. Eu não tenho nenhum problema de conversar com a deputada Isolda, não tenho nenhum problema de conversar com o doutor Daniel, do PSL, não tenho nenhum problema de conversar com o Jorge, com o Tião, eu não tenho nenhum problema de conversar com os vereadores da oposição que desempenham um grande trabalho na Câmara Municipal, nenhum problema, não sou inimigo de nenhum deles. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes quem cria essas situações é na tentativa de tirar a união que existe, né? É na tentativa de tentar tirar o equilíbrio que há existindo, o diálogo. Aí esquece que na primeira campanha da atual prefeita, ela colocou no mesmo palanque PFL e colocou o Partido Comunista do Brasil. Né? Aliás, na campanha de 92, no ano que eu nasci, em 1992, colocou esse todo, PFL e Partido Comunista do Brasil no mesmo palanque. Quer dizer que na época podia. Os rosados podem. Cria-se essa ideia aqui em Mossoró que os rosados podem conversar com qualquer um, mas eu não posso conversar com alguém. Eu não tenho briga com ninguém. Os governistas criticam muito essa ideia de união da oposição. Critico que isso não vai sair do papel. Não. Critico porque não tem coerência. Critico porque esquecem a história. Eu vou dizer um dado aqui da história. Os dois grupos hoje da família tradicional da cidade que estão unidos hoje, mas unidos pelo poder, unidos pelos cargos da Prefeitura Municipal de Mossoró, unidos pelas posições de poder que existem, pelas relações de poder, e não pelo povo. Passaram 30 anos brigando. Eu cresci aqui na cidade de Mossoró. Os dois grupos da família Rosado. Da família Rosado. E tinha que escolher se era de um lado ou se era do outro, porque eram lados inimigos. Toda campanha era uma guerra, toda campanha era uma briga. Quantas pessoas, quantas famílias já foram divididas? Dividindo bairros, dividindo famílias, né? dividindo grupos. Eles podiam fazer isso. Aí eles agora podem estar juntos. Isso é uma falta de coerência. Isso é uma falta de olhar para a história. Eu não sou besta. Eu cheguei a ser deputado estadual porque o povo de Mossoró cansou. Cansou de ser tratado como besta. O povo de Mossoró cansou. E eu me incluo nisso. Cansamos de sermos tratados simplesmente como massa de manobra de um grupo político que em algum momento se dividiu pelo poder, para que um lado ganhasse, o outro perdesse, porque esse lado um dia iria ganhar e esse outro iria perder. No momento que estão vendo que o grupo estava definhando, né, os mandatos já não ocorriam, a verdade tem que ser dita. A família Rosado não elege mais um deputado estadual desde 2010, aqui na cidade de Mossoró. Desde 2010. Aí quando viram isso, resolveram se unificar, se juntar pelo poder. Olha, eu posso dizer uma coisa, não tenho nenhum problema com nenhum dos atores da oposição. Agora eu não faço tudo pelo poder, não. Eu faço tudo para continuar fazendo o meu mandato, porque foi o povo que me colocou no mandato. Foi o povo que me deu aqui em Mossoró mais de 13 mil votos. Foi o povo que resolveu me escolher, mesmo sem nunca meu nome ter sido cogitado por nenhum desses atores políticos fortes que há na cidade de Mossoró, na atual gestão, ter pelo menos uma expectativa que eu poderia chegar. Então eu tenho responsabilidade com a população. Eu não tenho responsabilidade com esse grupo, não. Tem um lado que o deputado Asa Bezerra não estará em 2020. É o lado da atual gestão. Não estarei. Eu posso dizer isso porque eu tenho um compromisso com a população.
Não estarei no lado da atual gestão. Isso é um compromisso meu, que eu assumi com a população. E assumi a partir do momento que eu resolvi me candidatar. Porque eu poderia muito bem ter apoiado qualquer um deles. Eu poderia muito bem ter apoiado com qualquer um deles dos grupos que lá estavam. Resolvi me candidatar e o povo resolveu me confiar o mandato. O senhor já teve, por exemplo, alguma conversa, mesmo que informal, com a prefeita Rosalba? Olha, a única conversa que eu tive com a prefeita Rosalba foi questão de eventos, né? Eu, particularmente, não... Saudações. Eu não demonizo ninguém. O problema não é a família. O problema não é esse. Nós tivemos aqui atores ilustres, importantes, da família Rosada aqui na cidade de Mossoró, que entraram para a história, que desenvolvem seu trabalho em diversas atividades da cidade, seja na medicina, seja no direito, no ramo empresarial. O problema não é a família, né? O problema não é a classe social. O problema não é estar ou não estar em um cargo político. O problema não é esse. O problema é a forma ultrapassada de administrar. Agora, esses nomes que o senhor citou, os nomes da oposição, eles não têm experiência administrativa. Vamos combinar aqui que nenhum deles, por exemplo, já assumiu cargo no executivo. Como é que o senhor vê isso? Isso não pode ser um empecilho? Olha, quem encara isso como um empecilho, muitas das vezes, é na tentativa de se criar uma falácia. Porque sempre em campanha jogam isso para quem é candidato a primeira vez a um cargo no executivo. É uma falácia que é criada, e é criada por esse grupo político que está no poder há tanto tempo, que por um momento se dividiu e depois se uniu pelo poder. A primeira campanha da hoje prefeita de Mossoró, ela não tinha um mínimo de experiência administrativa. Mas, porque ela é Rosado, aí Rosado pode tudo aqui. Eles querem dizer que o Rosado pode tudo. Ela não tinha experiência nenhuma administrativa. Foi candidata a primeira vez prefeita. Ganhou e é dito como ela fez a melhor gestão de toda a história. Vou dar outro dado aqui. A ex-prefeita, Fafá Rosado, foi eleita também prefeita por 2 gestões sem ter nenhuma experiência administrativa. E é dito que ela fez uma grande gestão. Mas ela é Rosado. E se é Rosado, pode tudo em Mossoró. Vou dar outro exemplo aqui. Ano passado, a atual prefeita lançou seu filho, que nunca tinha disputado um cargo público. Não foi vereador, não foi deputado, nunca assumiu um cargo público. Lançou ele para ser candidato, nada mais, nada menos do que vice-governador do estado. Foi secretário municipal aqui da mãe, passou 2 meses, saiu, sem ninguém dar explicação, ninguém sabe os motivos, saiu, mas ele podia ser governador, porque ele é Rosado. Eu quero dizer uma coisa, eu acredito sim nos Silvas, como eu também sou Silva, eu acredito no José, nos Franciscos, na Maria, em João, eu acredito em muitos moçoroenses que querem de fato se colocar na política, se colocar no direito, se colocar na medicina, no ramo empresarial e tantos outros e contribuir, porque tem vocação, porque tem vontade, porque acredita no potencial do nosso povo, da nossa cidade. Eu não acredito simplesmente porque se é de tal família, pode tudo. Se é de outro lado, não pode nada. Isso para mim não cola. Isso para mim é facilmente eu consigo falar, inclusive eu citei aqui 3 dados históricos. Poderia citar vários outros. Deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade, muito obrigado, deputado, pela entrevista. Saulo, muito obrigado, agradeço você, agradeço aqui a Super TV, muito obrigado pelo espaço, né, e ficamos sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado a você também, eu retorno amanhã, no mesmo horário, 18h45, aqui na Super TV.